Olá, pessoal. A gente tem passado tanta coisa nos últimos tempos e os mais próximos têm perguntado, Crisane, e você? O que você teria a dizer sobre o que está acontecendo? Às vezes casos isolados, outros de alcance nacional. E com certeza eu estou acompanhando tudo, mas eu tenho procurado me eximir de me expor, de dar minha opinião, porque os próprios aprendizados das coisas que acontecem nos faz refletir muito, olhar para a gente e não olhar para fora, olhar para os outros procurando achar culpados, como se encontrar culpados, julgar e ter uma condenação humana venha resolver alguma coisa, venha apagar uma traição, venha a apagar a vida que foi roubada. Então é preciso bastante cuidado de não cair na manipulação de massas para interesses diferentes do que realmente deveria haver, que é quando você se ocupa de olhar os fatos à volta em seu favor, em seu próprio crescimento. E o que acontece com o espírito de alguém que é tirado de forma violenta, injusta? Há muitos ângulos para entender o porquê das coisas. Para saber exatamente, teríamos que investigar caso a caso, se alguém da família pedisse, através da captação psíquica. Mas muitas vezes é a própria pessoa que pediu para morrer daquela forma, muitas vezes, isso não é regra, como forma de resgate, por ter tirado a vida de outras pessoas, bem mais pessoas, em vidas anteriores. Da mesma forma, quem está na posição de pai, de mãe na história, de filho, de cônjuge, também sofre a dor da perda para sentir o outro lado da situação, num caso de tirar a vida alheia. E a gente está aí assistindo, né, nesses dias, a beatificação de Carlo Acutis, e a vida dele é um exemplo enorme para cada um de nós, onde ele ensinou muito além do que a própria religião, de que nós temos que usar os nossos tesouros e não sermos fotocópias, mais um na multidão, que a gente deve usar os nossos talentos, e ele era bastante talentoso, ele tinha consciência dos talentos como sensitivo que ele era. Muitas das afirmações dele é justamente porque ele tinha contato direto com o Deus interior dele, com o anjo da guarda dele, que é muitas vezes citado quando você vê sobre a vida dele. Então, já era um doutrinador, um exímio evangelizador, e essa missão todos nós temos que abraçar. Nós temos visto questões de roubo, traição, mentira, morte, e aí as pessoas julgam como se elas fossem sãs, como se elas não tivessem nenhuma falha. Mas é tudo igual: tirar a vida de alguém, trair, mentir, roubar, trapacear, não ser honesto, tudo isso é pecado da mesma forma. Você poderia dizer, mas a dor de tirar alguém, de matar alguém é muito maior. Quando você está na situação de uma pessoa roubada e traída, você vai ver que o impacto, a dor, o prejuízo é tanto igual. Não existe pecado maior ou menor, por isso que a gente tem que olhar severamente para nós mesmos e esquecer a vida alheia. Porque da mesma forma que você pode perdoar uma coisa que você poderia rotular de pequeno erro,
Você tem que ser capaz de perdoar o grande erro. Então não importa se tiraram a vida, se roubaram, se mentiram, se enganaram, tudo é digno de perdão. E aí você pergunta, mas poxa vida, a pessoa escolher morrer de uma forma trágica, cruel, mas e quem matou também escolheu fazer aquilo? Não, essa pessoa foi, né, sincronicamente ligada ao fato porque está na baixa vibração, uma alma errante, perdida, e que aí se incumbe de participar. O que nós estamos conversando aqui não é terapia, é uma mensagem reflexiva. Terapia, estou à disposição, é só entrar em contato através do meu e-mail e se agendar. Mas erros a gente tem que perdoar, não importa qual, não importa o quanto é doloroso, se envolve vida, se envolve perda material, ou seja lá o que for, perda emocional, decepção, frustração. Eu mesma tive a minha mãe que perdeu a própria vida de erro médico. Eu podia processar, quebrar o pau, entrar com advogado, tal, criar inimizade, fazer um monte de coisa, fazer acontecer, mas a minha mãe não ia voltar. E entendendo que nada acontece por acaso, que era a hora dela, não importa a desculpa da morte, qual o tipo de morte, se foi erro humano, se foi falha, se foi qualquer coisa, exceto suicídio, então por informação, por conhecimento, eu mantive a paz com a família, que reencontrei muitos anos depois, a família, né, dos que cometeram erro, e tá tudo certo, não tenho rancor nenhum, tá tudo certo. É melhor viver assim, em paz. Temos que perdoar. Ah, fulano errou, mas e você? Quais são os seus erros, não é? Então é melhor perdoar e viver em paz, seguir a vida. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Essa é a lei máxima. E se você não tem perdão, como você vai prosperar, ser feliz? Não é? E quando um espírito é morto por assassinato, mesmo que ele tenha pedido para morrer daquela forma, antes mesmo de nascer, de reencarnar, ele vai reagir em espírito da forma como ele era quando estava no corpo físico, no mundo físico. Então, se é uma pessoa que desperdiçou a vida com acompanhar esporte, futebol, televisão, se for uma pessoa que desperdiçou a vida bebendo, no vício, em outros tipos de droga, se for uma pessoa que desperdiçou a vida, jogou a vida pelo ralo e não procurou evoluir espiritualmente, ia lá na igreja, à missa, no culto, sei lá onde, mas não tinha realmente uma vida centrada em Deus, uma vida onde Deus está em primeiro lugar, então essa pessoa em espírito vai reagir da mesma forma. Ela vai perseguir a todo custo e vai vingar a vida perdida. E o que esse espírito faz? Muitas vezes esse espírito ele não tem condição por si próprio de vingar. E como que eles vingam? Geralmente criam um câncer nos autores ou um acidente automobilístico. Geralmente os autores sempre têm uma morte trágica, não é verdade? Pois bem, e como que eles fazem isso? Muitas vezes eles não fazem sozinhos, eles buscam a ajuda de senhores das trevas para cometer os maus, esse tipo de male. E se compromete, porque aí pede para fazer as coisas e vai servir aos senhores do mal por longo tempo, por longo, longo tempo. Da própria vida, né, a própria escravidão, o próprio comprometimento. Só que na hora do sangue quente ali, não quer nem saber, tá no fogo, né, no ódio, na vingança e não quer saber qual será o preço. Só que depois vem as consequências, né? E aí é que vai demandar anos e anos para o arrependimento, para o perdão, etc., e a harmonização. Tudo isso pode acontecer muito mais aceleradamente numa terapia psíquica e espiritual. Muito bem, falando de casamento, problemas conjugais, por que que há traição, desentendimento, perder o gosto, o encantamento um pelo outro, né? É que as pessoas até hoje não entenderam, a maioria não entende a diferença entre amor e paixão, né? E
A maioria das pessoas não sabem amar. A maioria não sabe, porque elas não sabem se amar e não tem Deus na vida delas. E para que você aprenda a se amar, para ser capaz, por consequência, de amar o próximo, você precisa fazer terapia, educar o seu ego, educar a sua mente. Não basta apenas ter Deus como centro, você precisa de educação. A educação é essa que nos hipnotizaram, que nos enganaram de que é só aquela lá da escola, alguma coisa que os pais ensinam de acordo com os conhecimentos deles, é muito pouco, né? Então, isso aí é uma das grandes razões de terapia. Terapia não é só para quem tem problema, é para quem quer se tornar melhor, para quem quer ter um casamento feliz. Inclusive, eu tenho um curso disponibilizado para relacionamento afetivo, para casais, relacionamento pais e filhos, né? E os que são casados que assistem o vídeo, qual é o primeiro comentário deles? Eu queria ter sabido disso antes de eu me casar. Então, faça o curso. E mais uma vez, essa é uma mensagem, não é uma terapia. Nenhum dos meus vídeos se tratam de terapia, apesar de ser uma educadora, mas terapia precisa ser em horário e local agendados, e se precisar de mim, eu atendo à distância por videoconferência, seja do celular ou do computador. Um dos maiores males que existem no meio da sociedade, nas famílias, é a questão do vício, principalmente em relação ao álcool, que agora com o Covid-19 aumentou muito mais, por isso também o número de suicídios. E não adianta a máscara do dinheiro, porque o alcoolismo ele acomete qualquer lar, seja do rico, do pobre, do famoso, não tem nada a ver com dinheiro, com fama, tem a ver mesmo com a vulnerabilidade espiritual, com os erros que a pessoa resiste em procurar resolver, porque tudo tem solução. Você não precisa esperar a traição do seu cônjuge ou da sua própria, a sua própria traição perante a sua família, perante Deus, perante seus filhos, perante o seu cônjuge. Você não precisa chegar nesse limite para buscar ajuda, ou mesmo assim, depois de uma tragédia, achar que não tem solução, que a culpa é dos outros. Então, traição, problemas com vício, tem que ser resolvido com terapia. O que é depressão? São problemas espirituais, são problemas mentais, são problemas emocionais que precisam ser resolvidos, são lacunas em que as pessoas usam o alcoolismo, usam as drogas para se alicerçarem, são fugas de realidade. E aí, se você não resolve isso, você vai afundar a sua família, o seu cônjuge, você vai criar karmas para os seus filhos, devido a um lar violento, a um lar conflituoso, desajustado, que vai criar sérias consequências negativas para os seus filhos, para os seus netos, seus descendentes. E em família é muito importante você tomar cuidado com o ego, com o jeitinho, com o oportunismo, de não aceitar propostas indecentes de questão de herança, bem, sabe aquele jeitinho? Ah, não, eu quero fugir do imposto de renda, vou colocar essa propriedade aqui no nome de fulano, porque eu me eximo de pagar uma fortuna de imposto de renda. Cuidado com isso. Você compromete a sua vida, a sua reputação e compromete a vida dos outros. Porque se eventualmente um aí venha morrer, o que vai acontecer? Mais brigas ainda, porque as pessoas colocam o dinheiro como Deus. O verdadeiro Deus na prática é o dinheiro. E aí eles vão falar que estão agindo para defender os direitos, o destino, a boa vida dos descendentes. Mas não, elas estão sempre colocando o dinheiro em primeiro lugar, com a desculpa de que está defendendo o futuro dos filhos ou dos netos. E aí você vê briga de filhos contra os pais, coloca o dinheiro mais importante do que o pai e a mãe, ou do que os avós, o que é muito lamentável. Entenda bem, alcoolismo, vício, qualquer outro tipo de droga, é depressão e ou outro tipo de problema que precisa ser resolvido em terapia. Tudo isso é resolvível em terapia. E a pessoa que tem vício, vício não tem cura. A partir do momento que, se a pessoa tem problema com o alcoolismo, ela bebe um gole, pronto, já vem a destruição toda, porque o problema não é o álcool em si. É que quando a pessoa está drogada, seja com álcool ou outra droga, ela dá passividade para obsessão espiritual imediata. Então esses espíritos saciam a vontade daquele vício através da pessoa encarnada. Então eles usam o seu corpo para fazer tudo, saciar a vontade do sexo, vícios e outras coisas, aí te compromete, você vai trair.
Você pode perder sua vida, você pode acidentar, morrer, vir a ficar deficiente físico ou fazer o mesmo com outra pessoa na rua, alta velocidade, etc. Tudo isso é conhecido da sociedade. Então, é focar mesmo na terapia, buscar ajuda, não só a terapia convencional, psicologia, porque ela é paliativa. Eu trabalho desde 2008 e antes disso já sabia de todas essas informações. Estou falando de maneira genérica, isso é uma universidade de conhecimento, é necessário bastante estudo, curso e terapia para entender. Mas deixa aqui logo abaixo do vídeo seus comentários, suas perguntas, para a gente prosseguir a prosa, continuar no próximo vídeo, não é mesmo? É isso aí, temos que cuidar, em vez de fugir dos nossos dramas, da nossa dor, das nossas feridas, das nossas carências, a gente tem que buscar ajuda profissional, fazer terapia psíquica e espiritual, juntamente com suas terapias convencionais, para que você realmente tenha sucesso. Vá muito mais acima, mas com respeito próprio, com amor próprio e o amor e respeito ao próximo, principalmente as pessoas que gostam de você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo, por favor.